E tem bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. O Náutico hoje encerrou os preparativos visando o confronto de amanhã contra o Sport. 9h30 da noite, Arena de Pernambuco, sexta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, jogo que você acompanha, inclusive com exclusividade na tela da TV Jornal no Canal 2. Essa última atividade aconteceu no CT Wilson Campos, é claro, um trabalho tático do técnico Alan Al. Dá pra gente colocar que duas caras novas estiveram no campo, trabalhando com chuteira e tudo, o zagueiro Joécio e o atacante Leandro Bárcia, então isso aumenta a expectativa para que eles sejam relacionados, retornem de lesão para esse jogo contra o Sport, mas é claro, imaginar que um desses dois jogadores comece de frente é algo bem distante, pelo menos do meu ponto de vista. Então, se eles estiverem relacionados, tanto o Leandro Bárcia como o Joécio, vão para o banco de reservas, mas Náutico encerrou hoje essa preparação para encarar o Sport amanhã na Arena, Ed. Pois é, e muita expectativa, né, para saber do rendimento do Náutico para essa partida, porque o time terminou sendo muito criticado, principalmente o técnico, depois da exibição contra o Retrô, principalmente pela postura que adotou dentro de campo. O Retrô foi praticamente dominante nas duas etapas do jogo, muito embora precisasse, né, disso, porque tinha que fazer o resultado, o Náutico tinha vencido no jogo anterior, mas a postura terminou gerando muitas críticas. Como é que está sendo lidar com essas críticas, com essa pressão, principalmente por parte do técnico Alan Al até agora, hein, Antônio Gabriel? Toda vez que o Alan fala sobre isso, ele diz que é muito natural no futebol essa pressão, né? Eu, sinceramente, Ed, percebi na última entrevista coletiva um tom até... Eu não vou usar a palavra agressivo, mas um tom diferente do Alan Al quando questionado sobre esse assunto. Ele até fez comparações de pressão com times de maior proporção, né? Corinthians, Flamengo, esse tipo de coisa. Mas o grande fato, Ed, é que assim, é até curioso, porque o mesmo argumento que se usa para defender o Náutico é o argumento que se usa para criticar, que é a questão do gol. O Náutico toma poucos gols, mas faz poucos gols. Se a gente for pegar os últimos 8 jogos, o Náutico sofreu 4 e fez 5. E mais do que isso, as atuações de fato não são empolgantes. Não são atuações que passam confiança, de fato, pro torcedor e pra gente, analisando a partida. O jogo contra o Retrô acabou sendo isso. Do meu ponto de vista, o Náutico não tem treinador no mundo, nisso eu concordo com o Alan, não tem treinador no mundo que diz assim, ó, vamos recuar. Acho que nenhum treinador em sã consciência faz isso. Mas o Náutico entrou em campo contra o Retrô, numa rotação muito baixa, talvez se confiando nessa questão do empate. E o Retrô dominou o jogo, o Náutico teve oportunidade, sim, mas longe de ser aquelas oportunidades claras, tanto é que o Paulo Sérgio, eu lembro desse lance claramente, o Paulo Sérgio teria a primeira oportunidade de finalização no segundo tempo, num cruzamento na grande área do Retrô, que o Duncan se antecipou e tirou. Seria a primeira oportunidade que o Paulo Sérgio ia ter já na reta final do segundo tempo, e ainda assim não teve. Foi o lance de maior perigo. Até porque se você fizer um retrospecto do primeiro tempo principalmente, você vai lembrar apenas de um chute fraquíssimo do inoperante Raiva Negas. Exato. E mais nada. Exato. Então, assim, a grande expectativa, até falei isso em manchete, é que o Náutico apresente uma evolução no jogo de amanhã. E essa evolução sendo ofensiva. E, para isso, pode ter o retorno do Raiva Negas, como eu falei agora há pouco, e tem à disposição o Cléo Silva, viu, Ed? 34 anos, jogador que foi contratado pelo Náutico para o restante dessa temporada, inscrito na Copa do Nordeste e regularizado. Então, assim, fica à disposição do Náutico para esse jogo de amanhã contra o Sport. Chegou ontem, não foi? Chegou ontem o Cléo Silva. Dos 4 contratados, entrando, né? Já fica à disposição. Dos 4 contratados, os atacantes Cléo Silva e Gustavo Maia e os meio-campistas Souza e Thiago Lopes, somente Souza e Cléo Silva estão aqui no Recife. Os dois já foram regularizados. Então, tanto Souza, volante, ele atua ali como 5 e como um 8, né? Um primeiro e um segundo volante de preferência. Como também o Cléo Silva, ficam à disposição do Náutico para esse jogo de amanhã contra o Sport. Então podem ser caras novas. Dificilmente serão titulares. Eu não imagino que com 2 dias de trabalho esses caras já comecem de frente. Difícil imaginar. A não ser que o Alan tenha plena confiança nesses dois jogadores para entender o sistema e acreditar que eles façam a diferença num jogo tão importante como esse contra o Sport. E lembrando que vai ser um esporte diferente, né? Vai ser um esporte que não vai ser com um time misto ou reserva, vai ser um esporte que se imagina com força total.
Então, pro jogo de amanhã, a grande expectativa e cobrança do torcedor, que não vai estar no estádio, vai estar acompanhando na tela da TV Jornal, é dessa evolução, desse time que empolgue mais no setor ofensivo. E a gente sabe, Ed, que o parâmetro técnico do Retrô já é parecido com o do Náutico. Eu não, apesar do Retrô ser quarta divisão, o Náutico ser terceira, eu não coloco as duas equipes em patamares tão diferentes, não. Mas o parâmetro do esporte é maior. E aí, se o Náutico, aliás, entrar em campo numa atuação, numa postura parecida com a dos últimos jogos, pode ter muito trabalho, sim. E nesse embate, né, do técnico Alan, de certa forma foi um embate com os fatos, quando ele contesta as informações às vezes, quando ele contesta a maneira da postura do time na interpretação da maioria, isso tem a ver também com o seguinte, é claro que no jogo daquele, você tem o Náutico de uma certa forma, ou qualquer time de uma certa forma, jogando com regulamento, mais resguardado, mais defensivista, mais cuidadoso lá atrás, agora sem abdicar de jogar, porque o grande problema é esse, né? Mas assim, você abdicou de jogar. Eu não mas acho... a postura do Náutico, mais defensivista, isso já era de certa forma esperado. Agora você tinha que ter um trabalho melhor para contragolpear, um trabalho melhor para dar mais mobilidade ao ataque. A bola muito mal chegava nos atacantes. É porque assim, a gente tem que analisar o contexto do jogo, né? O contexto do jogo contra o Retrô era de um Retrô, como você bem falou, que se esperava que fosse lançar o ataque. Ele tinha obrigação de fazer isso. Ele tinha obrigação. O Náutico tinha vantagem, o jogo começou com o Náutico classificado, né? O Náutico precisava de um empate. Então, se esperava que o Retrô fosse lançar o ataque. Tudo bem. Agora, a grande crítica ao Náutico, eu acho que isso tem que ser colocado, não somente ao Náutico do último jogo contra o Retrô, mas ao Náutico do primeiro tempo contra o Retrô no jogo de ida da semifinal, ao Náutico contra o River, do Piauí, ao Náutico contra o Afogados, que apesar de ter vencido por um placar mais elástico, quando a gente fala de um Náutico que pouco faz ofensivamente, a gente fala de um 2-0, né? Numa vantagem maior. O Náutico é goleada, né? Do jeito que tá, mas assim, apesar de ter sido uma vantagem maior, a gente viu um Náutico também com problemas ofensivos. A gente fala do Náutico contra o Retrô na primeira fase, que perdeu por 1-0. A gente fala de um Náutico que atuou assim também contra times como Petrolina, como Maguari, Afogados. A gente tá falando de um Náutico que tem esse comportamento de forma recorrente. Você tá falando de um Náutico que não está bem na temporada. Se a gente observar direitinho os jogos do Náutico... Até que em números está. Defensivamente está. Mas não convence, não tem essas atuações ainda que despertam... É uma temporada de desconfianças, né, de incertezas. Isso, pronto. Essa é a temporada do Clube Náutico Capibaribe até agora. O Náutico está a 3 jogos sem vencer na Copa do Nordeste, não é isso? Positivo. 3 jogos sem vencer na Copa do Nordeste. Empate por outro contra lado, Ceará e Vitória e a derrota para o River, é isso por mesmo. Outro lado, ele também está enfrentando um adversário que está bem colocado, mas que também não vence, não especificamente na Copa do Nordeste, mas não vence nos últimos seus 3 jogos, que é o Sport Clube do Recife. Então, todos têm problemas e é hora de você consertar e mostrar alguma coisa melhor. Exato. Que inspire confiança no torcedor. É um bom debate, inclusive, sobre isso, né? Porque são 2 equipes, cada um com seus problemas, mas com altos e baixos na temporada. Exatamente. E do lado do Náutico existe essa desconfiança do torcedor. Eu entendo também quando o Alan coloca em coletiva que o Náutico de hoje carrega um pouco de um sentimento das últimas temporadas, de frustração. Isso não tem como fugir disso. Tá? Não tem como fugir disso. Não mesmo deveria, né? Não, assim, mesmo que não fosse o Alan, fosse outro treinador, fossem outros jogadores, o torcedor do Náutico vai carregar essa frustração. Acho que é completamente natural. Mas é claro que o que é feito dentro de campo influencia esse comportamento. Não estou justificando aqueles torcedores mais raivosos que perdem a mão, que vão pro lado pessoal. Não. Tô apenas colocando esse sentimento de desconfiança diante de um Náutico que não empolga. E é como eu falei na abertura do nosso papo aqui. O mesmo argumento que serve de crítica serve de elogio, que é o gol. O gol tomado, são poucos gols que o Náutico toma na temporada, mas também faz poucos gols. Então, existe essa esperança de ao menos ver uma evolução amanhã contra o Sport e... Quem sabe, com a volta de um Bárcia, vai que ele volta bem, né? Finalmente mostra pra que veio. Quem sabe com a boa entrada de um Cléo Silva já estando à disposição, o Náutico possa evoluir nesse setor. Aliás, o que mais se espera
é o Bárcia mostrando alguma coisa nesse time do Náutico. Foi para isso que ele foi contratado, né? Deixou essa expectativa para todo mundo, mas está muito distante de ser o Bárcia que a gente conheceu, pelo menos aqui no futebol pernambucano, que não foi lá um super craque, mas pelo menos rendia em alguns jogos. No Náutico até agora não. E ainda por cima a infelicidade das lesões que vem perseguindo esse jogador. Mas tá na hora, né? Tá na hora dele desabrochar no time do Náutico. Tá na hora. E o torcedor já tá passando até da hora. Não, com certeza. E o torcedor que se pergunta dos dois outros contratados, o Gustavo Maia e o Thiago Lopes, ainda não chegaram ao Recife. Meu Deus do céu, o que é que justifica a contratação de Thiago Lopes? Me diga mesmo. O que é que justifica? Sendo bem sincero... Principalmente depois da campanha que ele teve no Esporte Clube do Recife. Sendo bem sincero, Ed, eu também me fiz essa pergunta, sabe? Assim, quando eu olho os 4 contratados do Náutico, dessa leva, né? Eu vejo um Cléo Silva que a gente olha o currículo dele e vê que ele tem experiência até em times de patamar parecido, na própria Série C do Brasileiro. Então a gente vê um jogador que atuou muito nas últimas temporadas e pode ajudar, principalmente no ataque do Náutico, que tem vários problemas. A gente vê um Gustavo Maia, que é um garoto de 23 anos, passou por uma boa categoria de base, que é o São Paulo, teve até experiência internacional, Valência, Barcelona, claro, em times de categoria de base. Então, a gente enxerga nesse menino um potencial para se evoluir. Eu gosto muito da contratação do Souza, acho um bom volante, um cara de bom porte físico no meio campo, um cara que vai ajudar defensivamente, um cara que tem um bom chute de média distância, um cara que pode contribuir de fato pro Náutico nessa Série C, vai gerar uma boa competição. Tem 3 nomes que dá para assimilar. Exato. Mas agora, o do Thiago Lopes isso. Fica a interrogação. O do Thiago Lopes para mim foi uma surpresa e que, partindo do pressuposto que toda contratação é uma aposta, eu acho que essa aposta tem muito mais chance de dar errado do que de dar certo. Porque se a gente olha o retrospecto recente do Thiago, é um retrospecto de atuações que não foram boas nos últimos clubes e temporadas que não convenceram. Então, é um jogador que vai ter mais uma oportunidade, isso é um fato. Ele chega para um setor de campo em que o Náutico precisa de reforço, o Náutico precisa de evolução, então ele vai ter chance. Ele vai ter minutagem, não é um jogador que chega para um setor que tá bem resolvido. O Náutico tá bem ali do meio para frente, tá tudo acontecendo, fazendo muito gol, não. Então ele vai chegar com oportunidade. Tomara que ele possa convencer a gente do contrário, a ponto de dizer, poxa, de fato o Thiago foi uma contratação interessante. Mas quando a gente analisa o retrospecto recente, eu também olhei essa contratação... Que a gente está falando aqui de um profissional... que recentemente apresentou-se no futebol pernambucano de 3 temporadas no esporte, né? De uma forma muito irregular. Ele não conseguia também desabrochar e não conseguiu desabrochar no time do esporte. Então a gente analisa por esse aspecto. Agora, se ele chega e de repente apresenta um bom futebol, que seja assim, a gente até torce. É lógico, é porque a gente analisa, a gente tem que pensar se traria ou não esse cara, sabe? Se você fosse diretor do Náutico, Edinaldo, traria o Thiago Lopes? Eu não traria. Claro. Também não. Eu não traria. A gente pode traçar um paralelo, sem fazer comparativos de jogador para jogador, com o Lucas Lima, por exemplo, do Esporte Clube do Recife. Perfeito. Quando anunciaram, em momento algum, eu acreditava nessa contratação. E eu também tomando-se por base o que ele vinha apresentando em várias equipes por onde passou nesses últimos anos. Perfeito. Mas chegou no esporte e reencontrou o futebol dele, pelo menos até agora. Pode acontecer. E a crítica em nenhum momento tem que ser pessoal, é apenas profissional. Então, se a gente pega, é o que a gente tá fazendo aqui, inclusive, se a gente pega o retrospecto recente do Thiago Lopes, a gente não vê boas atuações, a gente não vê boas temporadas. Então, ele vai ter mais uma oportunidade num clube de camisa, num clube que chega numa Série C com expectativas de acesso, num clube que tá precisando resolver um problema ofensivo, que é o setor dele. Ele vai ter minutagem, vai ter oportunidade para tentar provar o contrário. E quem sabe reencontrar um bom futebol, enfim, com a camisa do Náutico nessa temporada 2024. Mas tanto o Gustavo Maia como o Thiago Lopes ainda não chegaram no Recife, não estou à disposição. Pois não. Finalmente, Antônio Gabriel, o Paulo Sérgio será punido ou não? Vai ser punido.
O Léo Franco ontem... Que ontem eu me decepcionei com a fala do Léo Franco. Sim. Primeiro que ele não disse praticamente nada, se o cara seria ou não punido, ficou nas meias palavras. Não, ele disse, que ia ter uma sanção contra o jogador. Mas com aquela coisa, olha, o Paulo Sérgio é o nosso jogador, a arbitragem está fazendo isso, está fazendo aquilo. O cara, né? Pareceu respaldar. Ele fez o papel dele ali, mas né? Mas você tem um momento de você fazer o papel de defender o seu profissional e tem um momento de até por uma questão de justiça, você melhor não falar. Eu entendo o que você está falando. Agora, pois porque a coisa do Paulo Sérgio foi tão provocativa, tão desnecessária, tão inconsequente, que não tem como você chegar e respaldar. Era melhor não dizer nada, mas que vai ter punição, vai, né? Vai ter. O Léo deixou isso claro, talvez em palavras mais brandas, mas ele deixou isso claro. A única coisa... Eu ficaria surpreso se ele chegasse ali naquele pronunciamento e atacasse o Paulo Sérgio de alguma maneira. Ele fez o papel de tentar defender, mas deixou claro, em palavras mais brandas, repito, que existiria punição. O que eu entendi do pronunciamento do Léo foi o seguinte. Olha, a gente sabe que o Paulo fez coisa errada, a gente sabe que o Paulo errou, a gente vai punir o Paulo, mas a gente não concorda... Ele tinha de alguma forma de admitir o erro. Mas a gente não concorda com essa regra que fez o Paulo ser punido. Poderia ser por aí, poderia. Pronto. Eu acho que, no final das contas, o que se apura daquele discurso todo é isso. E aí, Ed, eu vou ser muito sincero com você. Eu também acho que essa regra, essa orientação aos árbitros, ela é muito extrema. Ela é muito extrema, eu não concordo. Eu acho que a gente pode combater esse tipo de gesto, principalmente em relação à organizada, mas de uma maneira diferente. Agora, a grande questão dessa história do Paulo Sérgio é que ele foi reincidente. E aí se torna uma atitude inconsequente. Sabe o que ocorre, Antônio? Essa orientação, que não foi passada para a imprensa, parece que era uma coisa de bastidores, foi passada da federação, segundo o seu presidente, para os clubes, para que os clubes passassem essa informação para os jogadores. Então havia o estabelecimento de um critério. Mas você viu que os jogadores disseram que não receberam, né? Pois é que tá. Eu digo isso porque se os jogadores não receberam, pior ainda para os diretores. Eu digo isso porque em Náutico e Afogados, nas quartas de final, eu entrevistei o Rafael Vaz. Eu entrevistei o Rafael Vaz na saída de campo, ele disse que não foi orientado de nada. O Luiz Paulo, em entrevista coletiva, disse também que não foi orientado de nada. Nesse caso, a omissão foram dos dirigentes, já que a federação disse que passou para os dirigentes e nenhum deles contestou. Eu não vi nenhum dirigente de clube contestar que essa informação teria chegado a eles. Ninguém contestou. Se não contestou, a informação chegou, ela não foi valorizada como deveria e não foi repassada para os jogadores. Acho até, eu que sou muito crítico da federação, acho até que isso é o tipo da orientação que eu gosto. Porque nenhum símbolo de gangue organizada deve ser seguido, na minha opinião. Nesse ponto eu concordo com você. Pois é, só para concluir. Não chegou, tudo bem, mas houve a reação, houve a expulsão e você volta a fazer esse tipo de provocação, é um absurdo, é inaceitável, gente. Não, eu concordo plenamente, Ed. Eu só acho que esse tratamento, a maneira de se banir esses gestos e de se banir as organizadas, pelo menos essas organizadas do mal, cada vez mais dos estádios, os criminosos, é de fato você fazer com que esses símbolos, essas ações não aconteçam mais no futebol. A questão do gesto obsceno, eu acho que é uma discussão até maior, porque acontece dentro da competição a provocação, o gesto obsceno, às vezes a cabeça quente, é normal. Agora, eu acho a regra em si, eu acho ela muito extrema mesmo. Você expulsar um atleta por conta disso, eu acho demais. Agora, se a regra tá ali, é para ser cumprida. E não é você batendo de frente com a regra que você vai mudá-la. E a questão toda do Paulo Sérgio é que ele foi reincidente, eu repito. A partir do momento que ele faz isso uma vez, é expulso e volta a ter a mesma atitude, isso configura uma atitude inconsequente, um erro do Paulo Sérgio. Eu acho o símbolo criminoso. O grande problema foi essa reincidência, sinceramente. Acho uma verdadeira baixaria, porque aquilo está representando uma coisa chamada dedada. Tem coisa mais baixa, mais rasteira do que isso. O jogador que se submete a isso, no alto da experiência de Paulo Sérgio, ele não deveria fazer. Fez a primeira vez, esquece, pede desculpas, mas faz a segunda e fica por isso mesmo. Isso realmente é um absurdo, na minha opinião. Inaceitável a postura do Paulo Sérgio com referência a isso.
Que mais? Enfim, vamos escutar nosso convidado, Robson Reis, Vamos. zagueiro da equipe do Náutico. Esse foi o salvador da pátria, Foi viu, o amigo? salvador da pátria. Ele fez um gol de pênalti, mas ele tinha feito um gol antes. Ele não chegou a balançar as redes no tempo normal, não, mas É como se fosse um gol. É como se fosse o gol. O que ele salvou do mascote é como se fosse um gol. Ele fala, primeiro, sobre essa necessidade de evolução que o Náutico precisa ter no jogo de amanhã e também sobre a sequência de confrontos contra o Sport, porque das próximas 5 partidas o Náutico enfrenta o Sport 3 Vixe, vezes. Nossa senhora, é muita coisa. A gente enxerga essa cobrança como que a gente pode melhorar, não só no setor ofensivo, mas como no defensivo. Se a gente tomou 4 gols nos últimos jogos, a gente pode tomar 1, pode tomar nenhum, pode, entendeu? E ao mesmo tempo, o nosso setor ofensivo procura melhorar. E eu acredito que a gente vai melhorar todos juntos, não só o setor ofensivo, mas sim o defensivo também. E assim, se Deus quiser, vamos conquistar coisas maiores ainda nesse ano. Tem um lado bom que a gente pode conhecer melhor os outros atletas, saber mais algumas informações e saber melhor o que eles podem fazer. Tipo assim, a gente pode chegar num jogo e falar assim, esse aqui vai fazer tal coisa, mas ao lado ruim também, que eles também podem saber isso também da gente. Tem o lado bom e o lado ruim disso, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito aguerrido, é um clássico, até porque esse jogo agora da Copa do Nordeste vale muita coisa pra gente, muita coisa mesmo. A gente não tá só satisfeito de estar na final do Pernambucano, não. A gente quer ir muito mais longe ainda na Copa do Nordeste. Se Deus quiser, vamos buscar a classificação da Copa do Nordeste e vamos tentar chegar na final, e esse é o nosso objetivo. Pronto, tá então o Robson Reis, zagueiro da equipe do Náutico, com a gente aqui no Bola Rolando. E sem esquecer que o jogo de amanhã é jogo de portões fechados. Perfeito. Responsabilidade total dessas gangues organizadas que se transformaram em verdadeiras organizações criminosas. E é lamentável, mais um jogo sem a presença do torcedor que gosta de futebol, torcedor do bem, não vai poder adentrar o estádio por mais esta punição, a 5ª, com a mesma dimensão que o Sport Clube do Recife está sofrendo. Simplesmente lamentável. Ok, Antônio? Mas acompanha na tela da TV Jornal, 9h30 da noite no canal 2. Ainda bem, né? Teremos a TV Jornal mostrando tudo o que vai acontecer e total cobertura aqui do Screte de Ouro, essa cobertura que você já está acostumado a acompanhar há décadas e mais décadas no Rádio Pernambucano. Agora são 18h33.